Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o impacto do racismo na saúde mental. Deputada, a senhora foi uma das autoras de um projeto de resolução que institui aqui na Alerj um programa de enfrentamento ao racismo institucional. Queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é isso, como é que foi a aprovação desse projeto e como é que é esse programa. Na verdade, o projeto nasce de uma experiência, no mínimo constrangedora, discriminatória, pela qual eu passei, indo ao Tribunal de Justiça para a posse do presidente do tribunal. E eu fui convidada a ocupar o elevador de carga. Bom, e dali nasce uma tentativa de, primeiro, criar um projeto dentro da casa, onde nós também sofremos alguns reveses aqui na Alerj, já de amplo saber, e a gente resolveu publicizar não só os processos discriminatórios pelos quais eu passei pessoalmente, mas também outras deputadas negras. E a gente começou a ouvir de outros processos discriminatórios com outras mulheres negras, não só deputadas, no âmbito da Alerj. Então, a ideia de criar um projeto de resolução, é importante explicar, que se aplica somente à Assembleia Legislativa, né? mas a proposta é que a gente avance em um projeto no âmbito do Estado para as instituições públicas, né? E o que ele propõe no programa? A ideia é que ele proponha para as instituições processos formativos dos seus quadros funcionais, para que eles entendam a presença do elemento negro, masculino, feminino, né? Seja em qualquer instância seja deputada, seja na limpeza, que não sofram processos discriminatórios, de cerceamento de liberdade, de circulação, claro, guardadas as devidas reservas, os espaços destinados às ações, mas que a presença do elemento negro em determinados espaços, ou em todos os espaços, não seja surpresa, não seja elemento de medo, de susto, ou até de surpresa, mas que a gente possa circular e existir plenamente em todos os espaços. Então, é um processo educativo, formação dos quadros funcionais, a fixação de cartazes, campanhas, programas e uma provocação ao debate no âmbito da casa, no pleno dos deputados e deputadas, para que esse tema ele seja discutido. Porque o que não é discutido não existe, o que não é nomeado não existe. E a senhora sentiu uma resistência, assim, dos funcionários, servidores, assim, como se tivesse, esse projeto está dizendo que eu sou racista e eu não sou racista? Houve uma resistência? Sempre há um processo, né? Porque é difícil, o racista sempre é o outro ou a outra. Então as pessoas não gostam de se reconhecer como tal, não aprenderam a se reconhecer, isso também é uma provocação. E claro que há, né? Principalmente por parte dos deputados e deputadas, principalmente os deputados mais conservadores, em discutir, disseram que era invenção, que não existia esse termo. Então a gente fez questão de, na justificativa, primeiro fazer um processo bem pedagógico, dizendo, olha, existe, é nomeado, é uma categoria, tem justificativa para isso, demos exemplos para que fosse também educativo para os próprios legisladores e legisladoras da casa, né? E está acontecendo? Está acontecendo. Que bom. Houve um primeiro processo formativo com os seguranças da casa. Ah, bacana. Roberta, voltando um pouquinho para a questão da saúde mental, né? Eu queria te perguntar sobre os profissionais da área de psicologia. É provável, assim, eu não tenho números sobre isso, mas é bastante provável que a maioria dos psicólogos sejam brancos. Né? Como que é essa questão? O psicólogo branco está preparado para encarar esse tipo de problema? Não. Não? Não. E aí, faz como? Estuda, se desintoxica do comportamento racista. A gente tem um problema muito sério que é a formação do psicólogo, né? E o psicólogo, todas as graduações, elas não são muito raras as graduações que têm alguma disciplina sobre relação racial, sobre racismo, né? E mais ainda a questão de, às vezes, o psicólogo branco pode ser justamente causar um sujeito vem relatando um trauma, né? Foi discriminado por uma pessoa branca. Muitas vezes pode ser que ele possa projetar nesse corpo desse psicólogo branco a opressão, né? Então, a gente deixa bem marcado que não existe neutralidade, né? O corpo é político.
né? E assim, os psicólogos brancos podem apoiar discutindo com os pacientes brancos e discutindo, né, entre outros psicólogos brancos, os limites. Né? É o mesmo caso de uma vítima de violência sexual ser abordada por um homem. Entende? A sutileza da dor, né? E de perceber também que nem sempre a branquitude ocupa acessa todos os lugares, né? Acho que esse movimento de psicólogos negros, né? Cada vez mais gente se formando e falando sobre, né? E produzindo sobre. A Janete trouxe o trabalho da doutora Virginia Bicudo, que foi a primeira psicanalista brasileira, o trabalho da Neuza Santos, né, que também foi uma figura tremenda. Tem a Maria Aparecida Bento, viva, sabe, atuante de São Paulo. Então, eu não estou dizendo que os psicólogos brancos não possam discutir, mas acho que é reconhecer os limites do respeito, do cuidado, da dor e do sofrimento do outro e pensar de que forma eles podem contribuir, né, para cuidar, né, cuidar da população. Por que eu estou te perguntando isso? É porque, em geral, o branco acha que o racismo não existe, né? Repete isso, porque ele não é alvo de racismo. E a gente vive num momento do país em que todos os avanços nas políticas identitárias estão sendo questionados, né? Estão sendo postos à prova, num momento bastante complicado, né? E poderia até dizer um momento de retrocessos nessa questão, né? A situação atual do país, vocês acreditam que aumenta o sofrimento psíquico da população negra? Com certeza. Com certeza. É uma questão de política pública, né? É uma questão de mortalidade, de índice de mortalidade de juventude. Eu recentemente escrevi um artigo e aí eu levantei a probabilidade de um jovem negro se suicidar é 3, 4 vezes maior do que de um branco. E que é a mesma dele ser morto, né? Coincidentemente. Então é a morte em vida, né? O aumento do desalento, né? O desemprego aumentando, a precarização da vida, da existência dessas pessoas, que são a maioria social do país, pensando no caso do Brasil. A maioria social do Brasil é negra, né? Nas suas gradações de pessoas negras. Então, são a maioria dos desalentados, dos desempregados, que são alvos das políticas públicas. Eu repito isso, dos menores salários, quando tem salário, né? As mulheres negras, sobretudo, e a juventude negra vem sendo alvo de um processo de violação por parte do Estado brasileiro. E isso, com certeza, a Roberta tem muito mais propriedade do que eu para dizer isso. Eu posso dizer um pouco porque sou uma mulher negra, claro que hoje num lugar distinto, mas essa distinção por estar nesse lugar não me livra de fazer parte desse contingente quanto grupo, entender os problemas e as vicissitudes que esse grupo sofre. Então, com certeza, o contexto, a conjuntura política do país. Isso impacta nas crianças, né? Na minha experiência de escola pública, eu vejo assim, para os meninos negros, no ensino fundamental, 3º, 4º ano, observarem, ouvirem histórias de homens negros da sua família desaparecendo, né? Como isso vai criando neles uma desesperança, né? Qual a expectativa de vida de um menino que sem pai, sem irmão mais velho, sem primo, todo mundo sem tio, né? As pessoas morrendo, sendo assassinadas, se envolvendo com crime, ou sem acesso, né? E as mulheres sobrecarregadas tentando dar conta, né? E isso gera assim muita essa relação ansiedade, com a morte, né, Roberta? Pensar que as nossas crianças, as crianças que a Janete acompanha, sobretudo acompanham enterros e mortes de um número muito maior, ou talvez do que qualquer outra criança, não sei, né? Que vai no enterro do avô, da avó, da bisavó, às vezes. E mais do que isso, assim, quer dizer, não mais que isso, mas assim, corroborando, não sei nem se é essa palavra, mas tem uma coisa da naturalização do não lugar. É normal as pessoas morrerem. E ao mesmo tempo é muito bonito porque, assim, se tem opressão, tem resistência. E são essas resistências que a gente tem que dar uma centralidade, sabe? Não é natural você não ter o seu pai, você não ter a sua mãe,
Não é natural você Ainda não numa ter idade sonhos. que você precisa deles, né? Você não ter sonhos. Agora, ao mesmo tempo, que experiências são essas de opressão que não são de agora, né, que você tem que incorporar e como que essas sociedades, como que essas famílias do passado lideram, né, ou lidaram, sei lá qual é a palavra que se diz, mas assim, com esse corpo negro como alvo. Aí, para fazer até um paralelo com uma das ações que a gente faz na campanha 21 dias de ativismo contra o racismo, em que no dia 16 de março, por exemplo, é um dia da gente acolher esses corpos negros e de falar dessa juventude negra alvo do extermínio. E aí eu vou usar essa palavra mesmo, extermínio, porque é isso, sabe? É o Estado chegar nos espaços, nos territórios mais pobres, de maioria negra, e não ver. É o Estado também que, ao ver uma deputada num não lugar, dizer que ela tem que entrar no elevador de carga. E isso não é porque é a deputada, mas isso é uma lógica que está aí, em que torna os nossos corpos de segunda categoria. Fala um pouquinho dessa campanha, Janete. Falo. Então, essa campanha, ela já está na quarta edição, agora em 2020. Como é que é o nome? Essa campanha é o seguinte, 21 dias de ativismo contra o racismo. E tem a ver com o dia 21 de março. Então, é durante o mês de março. É durante o mês de março. E é muito interessante que, assim, essa campanha, ela foi idealizada por uma psicóloga negra, Luciene Lacerda, que, a partir de um grupo de amigos, pensa o seguinte: quando a gente fala de racismo, a gente fala, e aí na sociedade onde você já tem uma tradição que foi inventada, que você fala de racismo em maio, por conta do dia 13 de maio. Em novembro. E aí, em maio, para você valorizar a branquitude, como se tivesse uma princesa branca maravilhosa, redentora. E aí a gente hoje está discutindo e desconstruindo. Hoje não, mas já há bastante tempo, e hoje está cada vez mais concretizado, que não é nada disso. Nenhum corpo aceita ser escravizado, seja ele branco, negro, amarelo. Né? E você tem o novembro. Um novembro que também é uma luta histórica. E aí a gente tem que ampliar isso para o ano todo, já que a gente tem racismo estrutural o ano todo e até a gente acabar. Aí a ideia dos 21 dias é de você ter uma ação de 21 dias de atividades. E aí essas ações têm algumas datas que a gente está construindo como datas consolidadas, datas coletivas. É o dia do lançamento da campanha, é o dia 8 de março, para valorizar as mulheres. Dia Internacional da Mulher. E também no movimento de mulheres, fortalecer as mulheres negras. É o dia 14 de março, que tem sido importantíssimo por conta da legisladora que foi morta, e ela estava numa atividade da campanha do 21 dias. É o dia 16, que é o dia da Cláudia Ferreira da Silva, que foi arrastada pelas ruas de Madureira. E esse para mim é o dia mais caro, né? Que é o dia que a gente deu um nome de Nossos Corpos como Alvo. Afetividade, saúde e violências. Porque a violência ela não é só letal. É violência de você não ter saneamento básico, é violência de você não ter uma escola de qualidade, é violência de você ter um professor que muitas das vezes não está preparado para lidar com essa diversidade, para lidar com afeto, para lidar com acolhimento. E é uma violência que ela é estrutural e estruturante. Então, assim, a campanha e esse dia 16 é para a gente afirmar para a sociedade que nós queremos corpos negros vivos e sendo o que quiserem. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E tem o dia 21, propriamente dito, que nos últimos anos a gente tem feito uma caminhada
pelo território da pequena África, aonde está situado o Cais do Valon, que é um patrimônio da humanidade. Sim. Então, assim, é um símbolo de uma história que está imersa e que a gente precisa fazer emergir para que os nossos corpos possam se movimentar com alma. Obrigada, Janete. Nada. Eu ainda tinha várias outras perguntas e assuntos que eu queria falar, mas nosso tempo acabou. Agradeço muito, Janete, Roberta, deputada Mônica Francisco, muito obrigada. Claro. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima, TV Alerj, Canal do Povo.